Se você está passando por problemas hormonais femininos, você sabe quais são os mais importantes e quais são os cuidados que você tem que ter? Sabe, a doutora, na verdade, a Ângela Maria, ela esteve no nosso programa algumas vezes, muitas vezes no nosso programa, porque a gente achou necessário trazer uma profissional com ela para falar sobre vários assuntos de saúde. E não poderia ser diferente. E aí a gente trouxe ela hoje para o programa justamente para a gente iniciar esse ano falando dessa questão de problemas hormonais femininos. E é por isso que a gente está com ela hoje aqui. A gente estava demorando um pouquinho mais, mas não foi ruim, foi bom, porque a gente pediu até uma música aí, maravilhosa. Tudo para ela ser preparada para já ser a nossa primeira entrevistada antes mesmo de qualquer matéria. Doutora, que bom estar te recebendo hoje aqui. Feliz ano novo, doutora. Novo ano, uma nova oportunidade de fazer escolhas diferentes. Uma delas está aí a importância de ter uma atenção maior para a nossa saúde, que é o maior bem que a gente tem. Estava falando em Deus, né? Só um minutinho, doutora. A gente está com problema no microfone da doutora? Enquanto o Marcelo vai resolvendo aqui, né? Porque programa ao vivo, né? Tudo pode acontecer. E a gente volta a conversar com a doutora. Gente, olha, deixa eu só falar uma coisinha para vocês. Os exames hormonais, eles são necessários. Eles são tão necessários que vocês não têm ideia. Lorena, eu queria que você desse uma olhadinha também nessa câmera, tá? Para que você observasse do outro lado as informações, tá bom? Olha, só para eu te dizer, para você que está assistindo aí o nosso programa, que os problemas hormonais femininos são tão sérios, que às vezes você pensa que você está com um problema, e quando você vai analisar, o problema que está acontecendo com você foi afetado pelos seus hormônios. E tem muita gente que não tem consciência. Então, assim, quando a gente pensou em trazer a doutora para o nosso programa, a gente imaginou, vai dar certo, porque é muito cedo. Ela é uma especialista muito renomada, muito cobrada, muito necessária na saúde das mulheres. E eu falei, tomara que dê certo para a gente trazê-la no segundo dia do nosso programa, porque a gente sabe o quanto ela é buscada. Mas tudo isso por quê? Vocês não têm ideia do quanto os hormônios, eles movimentam todo o seu organismo, todo o seu corpo. Tanto ele pode, se tratado, se cuidado, se zelado, trazer benefícios para a sua saúde, como ele também pode trazer grandes problemas, se caso ele não estiver ok. E agora está tudo ok. Vamos iniciar a nossa entrevista. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada pelo convite mais uma vez. É uma alegria estar falando aqui sobre uma das principais funções, né, do médico endocrinologista, que é trabalhar tanto na prevenção, como também no tratamento de distúrbios hormonais e metabólicos. Está aí a importância, na verdade, do que a gente sabe dos check-up, que são os exames anuais de rotina, principalmente para detectar doenças que não dão sintomas. Muitas vezes a gente acha que não tem sintoma nenhum, não tem nenhuma doença, quando na verdade pode ter ali, por exemplo, uma alteração da glicemia, uma alteração do colesterol, em alguns casos relacionada até a distúrbios hormonais. Sim. E será, Vanusa, que você acredita que tem que fazer, pessoal, um check-up hormonal? Está indicado, existe isso, como existe os outros exames que a gente já conhece, como eu falei aqui, da glicemia e do colesterol. Na verdade, quando nós temos alterações hormonais, o organismo ele dá sinais. Ele dá sinais e nós temos sintomas. Por isso a importância do autoconhecimento. Doutora, eu queria que a gente começasse logo falando a questão dos hormônios. Eles começam a mexer com a vida da pessoa a partir de que idade? Desde a infância, especialmente ali também, né, no período da puberdade, né? Nós estamos falando um pouquinho aqui mais especificamente também das mulheres. É importante a fase de transição menopausal, né, que é uma fase importante na vida da mulher, em que há uma perda da função dos ovários e pode ter uma série de sintomas que prejudicam a qualidade de vida da mulher. Então, desde a infância até a idade adulta, temos que ter atenção aos hormônios. Para as mães que estão assistindo o nosso programa agora, essas mulheres vividas que vão passar pela fase da menopausa, mas para aquelas mães de primeira viagem. Minha filha está mudando o comportamento. Minha filha, ela era mais calma, hoje ela está mais nervosa. Eu estou percebendo que ela não está muito bem de saúde.
Tudo isso é questão de hormônios? Pode ter relação, sim. A gente costuma falar aqui da tireoide. A tireoide, quando temos disfunção dessa glândula, ela pode sim desencadear alterações de humor, como você falou aí. Alterações como ansiedade, quadros de depressão. Daí a importância de descartar causas orgânicas, ou seja, doenças como alterações hormonais, que levam a essas alterações psíquicas também. Que tudo isso mexe e tem a ver com os hormônios. Quando é que eu sei que eu preciso fazer um check-up principalmente dos hormônios? Quando é que eu sei? Então, na verdade, por exemplo, a alteração dos hormônios da tireoide, nós vamos ter um cansaço excessivo na deficiência desses hormônios, fadiga, indisposição, queda de cabelo, a pele tende a ficar mais ressecada, altera o ritmo do intestino também, pode ficar em períodos de constipação, então alterações de humor, alterações do sono também pode estar relacionado à alteração dos hormônios da tireoide. Então, sempre vai ter sinais e sintomas que vão chamar a atenção. Pessoas com dificuldade para perda de peso ou com ganho de peso modesto. Sempre na investigação desses pacientes é importante a avaliação hormonal, porque se tiver realmente confirmada a alteração, a gente deve tratar, o que vai facilitar também a questão da melhora desses sintomas e mais qualidade de vida, sem dúvidas. Relacionado ao coração, em que momento o hormônio também pode trazer alguns problemas? Principalmente com o passar dos anos, o período ali da pós-menopausa, aumenta sim o risco de maiores ganho de peso, alterações metabólicas como de glicemia, pressão, colesterol, ou seja, aumenta o risco de doença cardiovascular. Daí a importância também do check-up cardiológico, colocar os exames cardiológicos em dias antes de iniciar ali, se você está sedentário, vai iniciar uma prática regular de atividade física, é importante o check-up cardiológico, como também, aí entra também a importância da avaliação dos exames para avaliar alteração metabólica, como glicemia, colesterol, e também, a depender dos seus sinais e sintomas, você vai levar suas queixas, o que você notou de diferente, que você não tinha, que você observa agora. Olha a importância aí do autoconhecimento. Você vai levar essa queixa para o consultório do endocrinologista, ele vai te examinar, a partir disso, realmente vai avaliar a necessidade de seguir com investigação de alterações hormonais que estão sim relacionadas ao maior risco de doença cardiovascular. Você vê que a doutora falou sobre a questão da menopausa, que a gente vai observando algumas coisas que vão mudando. Existem mulheres que iniciam seu ciclo menstrual e vão percebendo que ele vai indo embora. Digamos que ele chegue a 1 ano, é a certeza de que a menopausa está ali, né? Isso acontecendo, ela vai começar a perceber algo. No caso, já não tem mais o fluxo. Esse é o caso da menopausa. E daquela menina que, de uma certa forma, tem observado que o fluxo dela está muito exagerado. Isso também pode ser um problema? Com certeza. As mulheres não levam muito em consideração. Existem muitas meninas e mães que dizem, não, ela tem um fluxo maior e não observa. Com o passar do tempo, pode virar algo que não é saudável, né? Então, observar. Então, iniciou a menstruação, os ciclos menstruais, é importante que depois de 2 anos, se eles continuarem com irregularidade menstrual, mulheres que passam meses sem menstruar, com história, por exemplo, associada à presença de muita espinha, acne, ou, por exemplo, também com excesso de pelos em região mais comum de homem, queda de cabelo, é importante sim avaliar a possibilidade de se tratar de uma doença hormonal, conhecida como síndrome de ovários policísticos, que está relacionado também com maior risco de ganho de peso, ou seja, obesidade, surgimento de diabetes, doença cardiovascular. Então, é um diagnóstico de exclusão. Nós excluímos outras alterações hormonais relacionadas à irregularidade menstrual ou esses sinais de excesso de hormônio masculino na mulher, como eu falei, excesso de acne, excesso de pelos, queda de cabelo. E a partir disso, excluindo outras doenças hormonais, sim, pode ser estabelecido o diagnóstico de síndrome de ovários policísticos, que pode futuramente, se não bem tratado, levar até dificuldade para a fertilidade futuramente também. Doutora, para que a gente possa completar essa entrevista que a gente passaria amanhã todinha com a senhora, vamos falar sobre os exames, os principais exames que são pedidos pelo profissional para que daí então a pessoa já comece a perceber o que tem de diferente nela ou que possa trazer saúde para ela no dia a dia através desses exames. Olha aí, muitas vezes até uma anemia, por exemplo, ou alteração do colesterol pode estar relacionada a uma alteração da função da glândula tireoide. Então, realmente, não existe o que a gente chama de check-up hormonal. Na verdade, o que existe vai ser, a depender das queixas do paciente, eu vou levantar hipóteses
com relação à alteração de alguns hormônios, e aí eu vou estabelecer qual que está indicado para aquela paciente naquele momento da vida que ela está. A depender da idade, dos antecedentes pessoais e familiares de doenças, por exemplo, relacionadas à tireoide. E, por exemplo, se é uma criança ali que está com atraso no desenvolvimento, ou se observou sinais, né, de puberdade precoce, aí tem uma série de outros exames que vão ser investigados e avaliar se tem indicação, por exemplo, de repor esses hormônios que estão deficientes. Os exames de rotina que nós falamos, em geral, são exames de sangue, né, que avaliam, por exemplo, como hemograma, avaliação da função renal, da parte dos exames do fígado, porque qualquer medicamento temos que estar atento a esses órgãos, exames de glicemia, exames de colesterol, avaliação da pressão ali durante o exame físico, é importante, como você falou, a questão do risco cardiovascular, que é individualmente avaliado. Exames da função tiroidiana entra assim na avaliação, por exemplo, do paciente que tem sobrepeso, obesidade, que é bem prevalente atualmente, está relacionado com maior risco de desenvolver diabetes, doença cardiovascular. Se tem queixas relacionadas, por exemplo, à alteração hormonal, por exemplo, mulheres jovens, ali com menos de 40 anos, que parou de menstruar pelo menos há 12 meses, chama a atenção para a possibilidade de se tratar de uma insuficiência ovariana prematura, ou seja, uma menopausa precoce. Aí tem que investigar sim o eixo hormonal feminino, dosar o FSH, o eixo estradiol, para ver se tem sinais que está entrando em falência ovariana. É outra indicação. E mulheres ali, idade reprodutiva, como a gente falou, por exemplo, da síndrome de ovários policísticos, que é uma das principais causas de irregularidade menstrual nessa mulher jovem, que ainda não entrou ali na menopausa, sim, tem exames hormonais que avaliamos, o eixo hormonal feminino, a presença de excesso de hormônios masculinos na mulher, que pode estar desencadeando todo aquele quadro que falamos, como excesso de espinha, acne, excesso de pelos, queda de cabelo, oleosidade da pele. Então, sim, existem, a depender dos sinais e sintomas de cada paciente, levando em conta a idade, se está em idade reprodutiva ou se já entrou ali no período da perimenopausa, está entrando ali com irregularidade menstrual próximo aos 45, 55 anos, que é o período que você vai entrando em transição menopausal, aí é que nós vamos avaliar. Ou se já está na menopausa, avaliamos fatores de risco também para a doença cardiovascular. Olha, gente, eu olho para a doutora Ângela, eu fico, doutora Ângela, encantada. Já disse isso para a Lorena. Porque, assim, que bom será se a gente encontrar várias profissionais como a doutora Ângela, que quando você chega no consultório é uma das coisas que você sente. Eu, como comunicadora, eu tenho que realmente trazer boas informações para vocês. Busquem profissionais que quando você senta lá para ser consultado, ele venha fazer um diagnóstico da tua vida saudável ou não saudável, do que você está vivendo ou deixando de viver. Porque é muito importante, doutora. Por que eu estou falando isso? Porque são poucos profissionais que a gente senta e que ele tem aquela preocupação de detalhar tudo que está acontecendo na sua vida. Às vezes você volta para casa, volta cheio de problemas. Eu estou falando isso... Com dúvidas. Com dúvidas. Porque assim, o médico está aqui. Eu sou só a paciente. Quando a gente busca um advogado, quando a gente busca um contador, quando a gente busca um médico, não é para que ele possa nos dar o diagnóstico? Né? Então, assim, olha, ouvindo a doutora Ângela aqui, eu fico extremamente encantada, porque existem, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo o programa, tanto no estúdio como fora do estúdio, nossa, tem tantos exames assim? Tem. Aí é que está a questão. Se você sente que você procurou um profissional e falta um pouco mais para você entender quais são os seus problemas de saúde, busque o profissional que esteja à altura. Por quê? Se faz necessário você cuidar da sua saúde. Nós nunca vivemos uma época tão difícil, de pessoas reclamando tanto e talvez com problemas bem mais fáceis de ser resolvidos. Exatamente. Né? A anamnese, que é essa conversa detalhada com o paciente, ouvindo o que ele tem, quais sintomas e sinais que apareceram diferentes que ele não tinha, conhecendo a história familiar do paciente, examinando. A partir disso, a gente fala assim, a clínica é soberana, os exames são complementares. E levantando hipótese diagnóstica, ou seja, suspeitando de doenças hormonais, aí sim nós vamos solicitar exames. Em geral, a maioria deles são exames laboratoriais, que nós vamos conseguir diagnosticar e tratar e trazer mais qualidade de vida para o paciente. Trazer até a satisfação e, ao mesmo tempo, a leveza de dias melhores de saúde. Porque quando você faz exames e você sabe que aqueles exames ou te deram um diagnóstico preciso, ou te passaram a leveza de que você está bem, o paciente sai de lá tranquilo, né?
Com E certeza. volta tranquilo também para agradecer. Isso. Doutora, primeiro eu quero agradecer pela sua presença. Como é bom a gente iniciar o ano conversando com você, ainda tão jovem e tão cheia de tanta experiência. Que Deus abençoe sua saúde, que venham mais profissionais à sua altura, para que a gente Obrigada. tenha o prazer de trazer outros profissionais para serem entrevistados aqui. Muito obrigada. Obrigada a Ângela. você.